Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venço divina vontade diante do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, as reparações, o amor, os louvores que cada criatura lhe deve. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, Senhor, na tua divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Livro do Céu, volume 4. Deixa eu ver o capítulo. Nossa, não saiu o capítulo aqui para mim. Mas é do volume 4. Transtornos pela obediência. Jesus tranquiliza. Não sei qual que é o capítulo, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, porque eu copio lá do livro do céu e coloco aqui no WhatsApp o trecho para eu meditar. E aí não saiu qual que é o capítulo. Eu acho, deixa eu ver aqui, eu achei o anterior que eu li é o 154, então provavelmente é o 155, capítulo 155. Deixa eu achar aqui de volta ele. Peraí, paciência, né? Tô aqui, achei de volta. Esta manhã, encontrando-me no meu habitual estado e continuando meus temores, ao ouvir o bendito Jesus, disse-lhe, então vamos imaginar, ela estava no habitual estado, acamada, né, petrificada, que nessa época ela ficava petrificada, né, então era o habitual estado dela, dia a dia dela, né? O que acontecia com ela diariamente, normal, né? Ela com temores, ao ver o bendito Jesus, disse-lhe: vida de minha vida, de onde vem que não me fazes obedecer às ordens dos superiores? Então ela perguntando para Jesus, né? Jesus apareceu, ela já perguntou: de onde vem que não me fazes obedecer às ordens dos superiores? Então, os superiores aqui eram os padres, né? E ele: e tu, minha filha, não vês de onde vem o conflito? Tô lendo assim para a gente entendendo, tá? De que o querer humano não se una com o divino. Então, o conflito é o querer humano não se unir, não querer se unir com o divino, né? Porque o divino tá pedindo uma coisa e o humano tá querendo outra, né? De vez ele se unir com o divino é onde dá os conflitos. É que Jesus está falando, o conflito é do querer humano não se resignar ao divino, não concordar, não amar, né? Porque só se resignar também não adianta. Adianta, mas não adianta para a divina vontade, vida divina, a gente começa resignando, para a gente ir entendendo, né? Mas Deus não quer só resignação, Ele quer amando o querer divino, né? Não é só concordando, é concordando amando, né? E concordar amando é bem diferente do que se você só obedecer, né? E se deem o beijo juntos, de modo de formar um só, né? Porque quando a gente concorda amando, né? Amando, entendendo, né? Quando a gente entende, a gente ama. Aí você tem a clareza daquela verdade, você não concorda só por concordar. Você concorda amando, sabendo que aquilo é o certo. Você não quer mudar a forma, não é verdade? Quando você sabe que aquilo é verdade, que aquilo é o certo, você não quer mudar aquela maneira, né? Você fala, não, é isso aí mesmo que tem que ser. Concordo plenamente, com convicção, né? E você luta para aquilo também. Você não está só resignado, né? Você também
reafirma aquilo, né? Quando você concorda. Concordar com conhecimento. Concordar como é que eu falo? Reafirmando aquela verdade, e aí você luta e ama aquela verdade, né? Então, a gente vai conhecendo as verdades aqui do livro do céu, e você vai concordando e amando. Quando vem alguma opinião que não seja do mundo, que não seja as coisas das palavras de Deus, né? Você não muda de opinião, porque você ama aquilo que Deus te revelou. Eu estava começando a ler o livro do fim dos tempos, né? Então eu estou redescobrindo verdades do fim dos tempos, aquilo que Jesus está falando ali. Tinha coisas que eu ainda não sabia, e agora eu sei. Então eu conheci essa verdade, estou começando a conhecer essas verdades. E agora, o que acontece? Como vem da boca de Jesus, vem da vontade divina. Se é da boca de Jesus, não é vontade divina? Não é a divina vontade? Pura e verdadeira? Então, qualquer outra criatura que vir falar o contrário daquilo para mim, né? Então, Jesus está falando, eu estou acreditando, amando essa verdade. Mas qualquer outra criatura que vir e falar, não é assim não. Eu não vou sair do querer divino por causa de outra criatura, porque eu já conheci a verdade, agora eu amo essa verdade. Né? Então, a minha vontade humana, se alguém falar, não é bem assim não, você não precisa fazer isso. Eu não vou, o meu querer humano poderia falar assim, nossa, é bem mais confortável, né? Não precisar divulgar isso. É confortável, né? Se eu falar assim, não vou precisar falar sobre o fim dos tempos com as pessoas, divulgar. Né? O meu querer humano fala assim, não, lê só para você, se sabendo tá bom. Né? Esse é o querer humano. Agora, o querer divino, que é isso? Não, porque eu já li lá que não. Né? Jesus quer que a gente faça a nossa parte, né? Que seja um obreiro. Lá estava escrito assim, Jesus não quer pessoas curiosas. Jesus quer pessoas que trabalham junto com ele, mesmo de qualquer forma na nossa pequenez. Então, se eu pego o meu querer humano e falo assim, eu vou ler para mim, vou ficar no conhecimento, daí as coisas lá fora vão estar acontecendo e eu vou estar sabendo, então não vou ficar desesperado porque eu já sei. Então, isso é o querer humano para mim, é o curioso, né, que está pensando em si. Agora, se eu li lá e eu não correspondo àquilo que Jesus pediu, né, que está falando, eu não estou pegando o querer humano e concordando com o divino. Não estou unindo com o divino. Porque o divino falou para mim ser obrante, né? Ser trabalhador junto com Jesus. Então, o que está dizendo naquele livro? Conheça, você chegou, é o nosso tempo. Nunca se foi escrito isso, porque esse Jesus veio consertar os erros que já foram ditos sobre o fim dos tempos. Então, é Jesus consertando, então eu preciso ler, eu preciso saber do que Jesus está querendo dizer. E lá está pedindo, transmita, né? Faça a transmissão. Eu sou pequenininha, não sou uma pessoa que consegue ir na frente de uma multidão e falar as coisas. Não consigo. Mas eu consigo fazer um áudio, um vídeo e colocar no canal. Não consigo fazer isso? Isso eu posso fazer. E eu estou trabalhando. É isso que Jesus está pedindo. Não está pedindo fora disso para mim. Por enquanto, não. Vai vir alguém conversar comigo. E aí, como eu já li, surge o assunto, alguma coisa relacionada, que Jesus sempre... Deus, ele sabe, né? Como fazer as coisas. Aí eu vou ter que falar, eu falo aquilo que eu sei, eu não omito, né? Eu falar no livro assim, tal, Jesus está falando isso, é da boca de Jesus. Eu falo, né? Ele veio, porque nunca foi, estamos no fim dos tempos, então eu vou explicando, falando aquilo que eu li, né? Eu só vou transmitindo. E na divina vontade, como filho da divina vontade, para eu falando para uma pessoa, né? Eu fazendo um áudio ou falando para uma pessoa,
como a minha intenção é para todos, passado, presente e futuro, vira orvalho benéfico. Aí as pessoas que têm no mundo inteiro, né, e no passado, presente e futuro, né, isso aí, essa dimensão a gente sabe, mas ainda a gente não tem essa dimensão, né, que tudo que é esse, né, Jesus falou que é para todos, mas a gente não tem essa dimensão, né, o que é esse todos? É toda a humanidade, né, porque nós somos todos um. Aí o que acontece? Porque eu já li no livro do céu. Aquelas pessoas que têm a boa vontade, né? Porque tem pessoas que têm vontade de amar a Deus, que têm vontade de conhecer a Deus. Então, para essas pessoas, o Espírito Santo vai lá falar no coração delas, porque o Filho da Divina Vontade já falou, entendeu? Já produziu o orvalho benéfico. Então, Deus vai lá, o Espírito Santo vai lá e se comunica com ela, entendeu? Então, é isso assim que eu entendi um pouquinho dessa parte que ele está falando. Então, o conflito é o querer humano que não quer se unir com o divino, tá? Deixa eu ver. Sendo superior o querer divino. Eu vou voltar um pouquinho porque eu não sei onde eu parei aqui. De modo de formar um só. E quando há conflito entre estes dois querer, sendo superior o querer divino, então, sendo superior o querer divino, o querer humano deve perder força, né? Então, vai ter uma batalha, né? Entre o divino e o querer humano. E quando há conflito entre eles dois querer, sendo superior o querer divino, o querer humano deve perder por força. Então, o querer humano vai perder por força, né? Porque aqui, na verdade, a Luísa estava aprendendo ainda, como nós estamos aprendendo. Então, quando a gente tá assim, a gente fala divina vontade, reina na minha vontade, e a gente afirma isso para Jesus, o querer divino, eu dei essa autorização para Jesus. Então, o querer humano, ele vai espernear quando ele não concordar com o divino, mas ele vai ser vencido pelo querer divino, porque ele tem mais força, né? Vamos dar um exemplo assim, eu quero ir ali passear num lugar, mas não é a vontade do querer divino. Vamos pensar assim, tô pensando assim. Não é, mas o meu querer humano quer. Aí eu vou forçar isso, né? O divino não tá querendo, mas eu falo assim, não, eu quero ir lá. Mas eu falei, divina vontade reina na minha vontade. Aí, por exemplo, do jeito que eu ponho a mão na maçaneta da porta para sair, de repente toca o telefone e acontece alguma coisa com a sua filha ou alguma outra coisa que te impede de ir, entendeu? Então, você vai ser barrado pela força do querer divino, que não quer que você vá lá. Ou fura o pneu do carro, você perde o horário de ir em tal lugar, entendeu? Então, não sei, eu estou só fazendo um exemplo, mais ou menos, né? Vamos ver que Jesus continua falando. Eu te disse que se quiserem, te faço cair nesse estado. Se não querem, te faço obedecer com respeito à obediência de que eu te devo fazer cair. E eu devo te fazer voltar em ti sem que eles venham. Então, né? Então, se o querer divino quer que você fique nesse estado, eles vão falar para você ficar nesse estado. Se o querer divino quer que você não fique nesse estado, né? É isso que Jesus está falando para ela. Eu vou fazer que você não fique nesse estado, deixando a coisa independente deles e toda a minha disposição, né? Então, a disposição do querer divino. Fica a mim se te quero ter 1 minuto ou meia hora neste estado, se te devo fazer sofrer ou não. Isto fica tudo a meu cargo. E querendo eles fazer diversamente, seriam querer ditar-me leis, de modo do como e do quando devo fazer eu as coisas. Isto seria um querer meter-se demasiado em meus julgamentos e querer fazer-me de mestre, a quem a criatura está obrigada a adorar e não a investigar. Tá, então tá. O que Jesus também está falando aqui? Eu dei um exemplo, mas Jesus está falando até uma outra coisa, que é mais universal, né? Então, assim,
tudo que prevalece ainda é o querer divino, né? Então, o homem não dita regras para Jesus, né? É isso que ele está falando. Então, ele está falando que ele não fica sujeito ao homem a ditar regras. Por exemplo, se ele quer que a Luísa fique meia hora petrificada, o confessor, né, quem é o superior dela, vai lá e vai falar assim, não, você tem que ficar meia hora. Mas não é o confessor que vai falar para ela, eu quero que você fique meia hora. Não, é Jesus que dita as regras. É isso que ele está explicando para ela. Que mesmo ela achando que quando eles deixam ela 1 minuto, meia hora, ela estava achando que eram superiores e que era para Jesus vir falar para eles que fazer obediência. E Jesus está explicando, não, que o que eles estão fazendo não é eles que estão ditando a regra. É Jesus que está ditando a regra, entendeu? Não, ele não está sujeito ao querer humano, que o querer divino tem mais força. E quando Deus quer fazer a obra, né, eu sei que tem coisas permissivas, ele permite, mas o querer divino sempre vai estar superior, entendeu? Não sei se eu consegui explicar, porque eu estava explicando no âmbito da nossa vida, mas Jesus está falando assim de um modo que ele é o querer divino é superior ao querer daquelas pessoas que a Luísa tinha que obedecer. Ela achava que ela estava obedecendo, vira e mexe, ela estava pensando que ela estava obedecendo à vontade do confessor dela lá, né? Que eu acho que aqui são os padres, né? Então, na cabeça dela, muitas vezes, ela estava achando que ela estava obedecendo, e Jesus está falando, não, porque ela falou assim, porque tem hora que eu fico meia hora aqui, petrificada, tem hora que eu não fico, tem hora que eu sofro, tem hora que eu não sofro, que eles mandam eu sofrer, daí eu sofro. Tem hora que eles não me dão o sofrimento, daí quando eles não davam o sofrimento, ela achava que estava obedecendo esse superior, e Jesus está falando para ela que não, é eu que quero, não é eles. O querer deles não é superior ao meu. Eu não fico sob o jugo deles, entendeu? Não é eles que ditam a regra para mim. É isso que Jesus está falando. Não é eles que estão ditando a regra para mim. Por exemplo, o confessor fala, Jesus, eu quero que ela sofra meia hora. Daí Jesus fala, tá bom, vou obedecer. Não é Jesus, entendeu? Ele está falando, é eles que me obedecem, mesmo eles não querendo. Se eles não querer, se o querer humano deles falar assim, não, eu não quero, ele vai fazer, como o querer divino é superior e muito mais forte, né? É o que rege tudo, vai dar um jeito de que ela sofra o que o querer divino quer que ela sofra. Entendeu? Não sei se eu consegui explicar, mas é isso que eu estou entendendo aqui. Ele me deixou de tal forma que eu não sabia o que responder. Vendo que eu não respondia, agregou. Então, Jesus acrescentou aqui mais coisas. Este não querer persuadir-se me desagrada muito. Vamos ver. Eu vou ver certinho que essa palavra persuasão seria, né? Então, desagrada isso Jesus. Ação de fazer com que alguém acredite ou passe a acreditar. Então, esse não querer acreditar, tá? Desagrada a Jesus, tá? Tu, porém, nos conflitos e mortificações, não tenhas o olhar neles, mas fixa-o em mim, que fui o centro das contradições. E sofrendo-as tu, virás a ser mais semelhante a mim. Então, Jesus está falando, não fixa o olho neles, porque o que eles fazem é o que quero eu. Né? Não olhe para eles, olhe para mim, olhe para o que eu quero, mesmo que é contraditório aos olhos das pessoas. Jesus foi contra a tudo. Pensa bem, Jesus foi crucificado por causa disso, né? De falta de aceitação do humano, né? Então, é isso, o divino é superior ao querer humano. O humano não entende o divino. Então, vai estar sempre em conflito e contradição. O querer humano, separado do divino, não unido, igual ele está falando aqui, vai estar sempre em conflito com o divino. Sempre vai, nunca vai conseguir entender. Ele sozinho, ele não consegue entender. Então, ele falou, não olhe para o querer humano.
Não pense neles, porque se for assim, você vai não vai acreditar, não vai, como eu falo, não vai se fixar em mim, não vai corresponder a mim, né? Assim tua natureza não poderá separar-se, mas que permanecerás calma e tranquila, porque você sabe que você está olho fixo na vontade divina, né? Aqui o querer humano, essa vida humana, ela é muito passageira, né? Se você for ficar tentando agradar o querer humano, de uma vida passageira, de que ninguém vai... Vocês estão entendendo? É muito pouco, né? Você agradar um querer passageiro e cheio de vícios e não querer agradar o querer divino, que é eterno, que é uma vida eterna, né? Mas que permanecerás calma e tranquila. Quero que faça o que puder para obedecê-los. O resto deixa comigo, sem te perturbar. Então Jesus está falando, obedeça, que eles não estão, não é eles que ditam a regra para mim. É eu que faço. Mesmo eles contra o querer humano deles, se for não unir o meu, não querer o que eu quero, o querer divino vai se sobrepor o querer deles, vai acontecer alguma coisa. Vamos supor, o padre, vamos supor que o padre queria ir lá falar para ela sofrer. Não, querer humano do padre, mas Jesus não quer. No meio do caminho ia furar o pneu do carro dele, por exemplo. Ia chegar alguém doente, sei lá o que, reclamando, impedir ele ia ficar trancado num banheiro. Vocês estão entendendo? O querer divino, quando ele quer, o querer humano vai se espernear, mas não vai conseguir. É isso que Jesus está falando. Está falando, não se preocupe, né? Não perturbe o teu coração. Com eles você só obedece, porque o que eles estão falando vai ser sempre o querer divino e não o querer humano. Você não vai estar obedecendo o querer humano, né? Mesmo que se você estiver sofrendo ou não, porque na cabeça da Luísa ela tinha que ficar sempre sofrendo, né? Então Jesus está falando que não é assim. Né? Tudo que está acontecendo com ela é o querer divino, né? Então é para ela não se perturbar. Então é isso que eu entendi desse trecho. Amém, Fiat.